Amém. Capítulo 5 de Atos, no verso 3, enquanto os irmãos acham o Evangelho de João, diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías não era seu? Vendido não estava o preço em teu poder? Como pois formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas sim, mas a Deus. Os irmãos da igreja primitiva, eles estavam vendendo os seus bens, os seus recursos. Alguns chegavam a vender até as suas casas e terrenos para poder pegar esse dinheiro e ajudar os mais necessitados da igreja. E Ananias e Safira, eles fizeram o mesmo. Eles venderam a sua casa, o seu terreno lá que eles tinham, e chegaram para Pedro e apresentaram esse dinheiro como se eles tivessem feito tudo o que os demais estavam a fazer. Apresentaram apenas metade do preço que eles tinham vendido o terreno, mas não falaram isso. E a Bíblia diz que Pedro diz assim: olha, por que Satanás levou você a mentir ao Espírito Santo? E no versículo 5 ele fala assim: olha, vocês não mentiram ao homem. Vocês mentiram a quem? Ao próprio Deus. Essa é uma das declarações mais claras das Escrituras para mostrar que o Espírito Santo, ele é quem? Ele é Deus. E Pedro pergunta: vocês não mentiram aos homens? A vossa mentira foi diretamente para Deus. O apóstolo Paulo também ainda diz em 2 Coríntios 3,17, que fala assim: o Senhor é quem? O Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Esse Senhor é frente a Deus. O Senhor é o Espírito. E no Evangelho de João, no capítulo 16, que os irmãos abriram aí, João 16, verso 8, ele fala assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, ele está a se despedir dos seus discípulos. As últimas palavras de Jesus. Ele diz assim: olha, eu vou. Ele está partindo. E os discípulos ficaram meio que desencorajados com as palavras de Jesus. Eles meio que pensaram que vão ficar sozinhos, sem ninguém para os amparar, para lhes ensinar, para lhes ajudar. Então Jesus, no verso 6, ele diz assim: convenho-vos que eu vá, porque se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas ele diz assim: eu vou partir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. O Espírito vai estar com vocês. Muito, irmãos, muito a gente fala sobre a obra do Pai, a obra do Filho, mas pouco a gente fala sobre o agir do Espírito Santo na igreja. Isso é notório por meio das nossas conversas, por meio dos nossos louvores, por meio dos nossos estudos, por meio dos livros que a gente lê. A gente não menciona, alguém disse que o Espírito Santo não é apenas a terceira pessoa da Trindade, é a pessoa esquecida, que a gente não fala sobre a obra dele. De um lado, nós temos o Espírito das Trevas convencendo as pessoas desse mundo de que pecar é uma coisa normal, de que faltar no culto é uma coisa normal, de que mentir, se prostituir é uma coisa normal. O Espírito convence as pessoas, o Espírito do mundo convence as pessoas de que é normal fazer essas coisas. E por outro lado, nós temos o Espírito de Deus nos convencendo, enviado pelo Senhor Jesus, dizendo assim: olha, isso é pecado, isso não é normal. A grande luta é todos os dois Espíritos, o Espírito do Senhor que nos convencer a não pecar e o Espírito das Trevas que nos convencer de que pecar é uma coisa o quê? Normal. E as pessoas até usam certos argumentos para justificar o pecado, dizendo assim: quem nunca pecou, que atira o quê? A primeira pedra. Então, tanto o Espírito de Deus como o Espírito das Trevas, eles querem nos convencer de alguma coisa. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, quando vier, ele vai fazer o quê? Ele vai convencer o homem do pecado. O primeiro sinal de que alguém recebeu o Espírito de Deus é o quê? É que vai estar convencida do seu pecado, vai estar ciente, vai ter temor, vai ter tremor. Lembrando, os irmãos, que a gente vai falar sobre evangelismo. Então, vocês lembram que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1,15, ele fala assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? Pior. Essa é a declaração de um homem que já plantou várias igrejas, dizendo assim: eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior. Quando alguém recebe o Espírito, a pessoa não se sente melhor do que as outras pessoas. A pessoa se sente o pior pecador que existe.
Porque o Espírito está naquele coração convencendo, olha, isso que você faz é errado. Se a função do Espírito é convencer o homem do pecado, então quanto mais do Espírito Santo alguém tiver, mais convencido estará, mais ciente estará. A pessoa vai falar, eu sou pecador, e vai sentir tão pecador que não vai conseguir olhar para uma pessoa que comete tantos pecados como se ele fosse melhor do que aquela pessoa. Então, irmãos, quando o Espírito atua no coração, ele traz o quê? Luz. Luz não é para a pessoa começar a observar a escuridão dos outros, é para a pessoa começar a observar a escuridão do seu próprio coração. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 3, diz que a primeira coisa que Deus fez é o quê? Ele disse, Deus haja o quê? Luz. Haja luz. Quando o Espírito age no coração, eu repito, irmão, primeiro sinal é que ele vai trazer uma luz, uma clareza. A pessoa começa a enxergar a maldade do seu coração. Começa a ver coisas sujas, coisas podres. Começa a ver essas coisas. Não é que essas coisas não existiram. Essas coisas sempre existiram, só que não havia o quê? Luz. A pessoa pensa que não existiam essas coisas, mas sempre tiveram aí. A pessoa começa a enxergar coisas que talvez enxergada nos outros como se fossem abomináveis. Mas agora que o Espírito atua nesse coração, essa pessoa começa a ver que as coisas que ele abominava nos outros também estão no seu coração. A dificuldade de perdoar, o orgulho, a inveja, a cobiça, a fofoca, todas essas coisas que ele condenava nos outros, ele fala, eu também tenho. Então ele não fica não se sente na qualidade de julgar ou de sentenciar as pessoas. É como as baratas, irmãos. As baratas, elas podem estar na escuridão da sua casa e você não vê nada. Mas elas estão aí. Mas quando você liga a luz, você se assusta. É assim. Quando o Espírito Santo produz luz no coração do pecador, ele se assusta. Ele fala, como é que é possível uma pessoa como eu ter tanto mal aqui dentro? A pessoa começa a ver, não apenas ouve que tem mal, o Espírito abre os olhos. E a pessoa começa a ver, é completamente convencido, porque o Espírito mostra, o Espírito fala, isso é o que você tem. Por mais bem intencionado, irmãos, que nós estivermos em tentar convencer as pessoas dos seus pecados, sem o poder do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Deus está dizendo assim, há necessidade que o Espírito venha, porque se ele não vier, ninguém vai ser convencido do seu pecado. Ninguém. Olha, às vezes nós queremos tentar fazer a obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Nós queremos convencer as pessoas. Nós queremos mudar as pessoas. Às vezes, com uma certa pressa, usamos mecanismos humanos para tentar fazer a pessoa mudar do nosso jeito. Olha, se você não quiser se frustrar, não tenta fazer uma coisa que só Deus tem poder para fazer. Mudar as pessoas, convencê-las de que elas são mais, de que elas precisam de mudança, precisam aprender a perdoar, é uma coisa que só Deus e mais ninguém tem poder para fazer. Então, porque quando você começa a confrontar as pessoas, a denunciar o pecado das pessoas, sem o Espírito atuar naquele coração, as pessoas, ao invés de odiar os seus pecados, elas começam a odiar você. Elas começam a ter raiva de você. Então, sem o Espírito Santo, irmão, não conseguiremos pregar de modo que as pessoas sejam convencidas. Não só para pregar para os próximos, mas nós mesmos, sem a atuação do Espírito Santo, nós não seremos convencidos. Ninguém precisa mais da ação do Espírito do que nós mesmos, do que nós aqui. Por isso que, às vezes nós falamos, as pessoas são comovidas. Mas muitas das vezes não são convencidas dos seus pecados. Eu repito, irmão, só o Espírito Santo tem poder para convencer, para abrir, para mostrar a maldade no coração do ser humano. Por isso é que Deus envia o seu Espírito a nos ajudar a testemunhar, a pregar. Lucas 12, ele fala assim, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que vocês vão dizer. Ele fala assim, que quando o Senhor vos enviar para pregar a palavra, não se preocupem com o que vocês vão falar. O mesmo Espírito, ele vai falar por meio de vocês. Ele vai colocar as palavras nas vossas bocas e vai usar as palavras que ele colocou nas vossas bocas para convencer as pessoas. Então, ao pregar, irmãos, nós devemos ser mais dependentes
do poder do Espírito Santo do que dos nossos argumentos. Quantas vezes nós pensamos que basta ser legal com as pessoas, basta ser esperto, basta ser muito simpático, abraçar as pessoas. Os nossos melhores argumentos não são nada, são vazios se o Espírito Santo não agir, não são nada. Podem até tocar, mas não tem poder para mudar. Nós às vezes nos achamos que somos muito espertos, criamos um monte de coisas para tentar convencer as pessoas, queremos ser legal. E não é porque nós não sabemos falar bem, irmão. Nós sabemos falar bem. Nós hoje temos uma tecnologia e que as pessoas precisam mais do que palavras bonitas. Elas precisam de poder de Deus, do poder para convencê-las, para mostrá-las assim. Sabe assim, o Espírito desnuda o coração da pessoa e fala: olha como é que você está. O que ele está dizendo é verdade. O primeiro tópico da minha mensagem é o seguinte, é que nós precisamos do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode gerar vida espiritual nos homens carnais. Só. Jesus diz em João 5,40, fala assim: não querem vir a mim para terem vida. Às vezes, nós nos esquecemos da condição real do ser humano caído. O ser humano caído, ele está morto espiritualmente. Não tem vida espiritual. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2,5, fala assim que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus chegou e nos deu o quê? Vida. Às vezes nós pensamos que as pessoas que estão no mundo não estão mortas, só porque são legais, só porque se vestem bem, só porque estão bem educadas, só que a pessoa que não tem Cristo na sua vida está completamente morto para coisas espirituais. E um dos sinais de que essas pessoas estão mortas é que elas não sentem fome. Jesus é o quê? É o pão da vida. Jesus é o quê? É a água da vida. E o morto não sente nem fome, nem sede. O morto não sente vergonha na cara. Você vê que as pessoas que estão sem Cristo não têm vergonha de fazer as coisas, não sentem necessidade. Essas são evidências das pessoas mortas. Os mortos físicos não sentem fome do pão, da água. E os mortos espirituais não sentem fome das coisas espirituais. Eles conseguem ficar meses, semanas e dias sem se alimentar e para eles está tudo bem. Porque eles estão mortos para essas coisas. Então, assim, um homem que está morto, ele não precisa apenas de bons argumentos. Você tentar encontrar um morto num caixão, num cadáver, e tentar usar palavras bonitas, ele não vai ressuscitar, porque ele está morto. A condição dele exige mais do que palavra, exige vida. E só o Espírito Santo pode gerar vida em um coração, irmãos. Os homens sem Cristo estão completamente mortos. Você pode falar a semana inteira, o dia inteiro, usar os melhores argumentos, não vai acontecer nada. Tudo será palavras vazias. E nós às vezes pensamos que somos muito espertos e nos esquecemos da real condição do ser humano. É vida que eles precisam. E Jesus falou assim: as palavras que eu vos anuncio são o quê? São espírito e vida. É isso que as pessoas precisam ao evangelizarmos. Nós precisamos ser dependentes dessa vida que é no Espírito de Deus. Vocês lembram? Eu vou ler. O texto é um pouquinho extenso, mas é necessário para os irmãos poderem entender. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, verso 1. Quem pensou nesse versículo? Ninguém pensou? Enquanto eu pregava? Ninguém pensou nesse versículo? Às vezes, o que acontece? O próprio Espírito, quando a gente ouve a palavra dele, ele nos vai lembrar das coisas que nós já lemos. A gente vai ver sobre isso. Ezequiel 37:1 fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale de ossos secos e me fez andar ao redor deles. Estes eram muitos ossos sobre a face do vale e estes estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós fôlego de vida, e vivereis. Profetizei, pois como ele me ordenara, então o fôlego de vida entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande. Então, a condição desses ossos secos que o profeta Ezequiel viu, que Deus levou ele para ele ver um vale de osso sequíssimo. Então Deus pergunta: será que esses ossos podem ter vida? Ele responde: Senhor, só tu sabes.
Então, à medida que o profeta profetizava a palavra de Deus, aqueles ossos começaram a ganhar nervos, começaram a ganhar vida por meio da palavra. Essa é a condição do ser humano sem Cristo. É como esses ossos secos, não tem vida, está morto, não tem emoções, não pode reagir apenas a palavras, precisa de vida, precisa de nervos, precisa de fôlego. E Jesus diz assim, em João 6,36, o Espírito é o que quer? É o que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito, elas são mais do que palavras, elas são vida. Elas são vida. Se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, a nossa exposição sobre a verdade de Cristo não passará apenas de apologia humana, palavras vazias. Então, irmãos, cada pecador que se arrepende e se converte é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Não de um homem, não é do Espírito Santo. Um homem pode ter a definição perfeita do pecado. Se o Espírito Santo não operar no coração dele, ele não vai entender que tem necessidade de se arrepender deles. Não vai entender que precisa de um Salvador. Um homem pode saber que é um pecador, mas quando o Espírito opera naquele coração, ele começa a sentir o pior dos pecadores, como aconteceu com Paulo. Porque o Espírito não apenas fala, ele mostra. Ele produz esse sentimento de miséria. O ser humano começa a se enxergar assim, sem a intervenção e o trabalho do Espírito Santo. O homem natural jamais vai sentir a necessidade de salvação. Jamais. Ele pode ler a Bíblia, pode ouvir pregações, pode fazer um monte de coisas. Não vai. Irmãos, cá entre nós, vocês acham mesmo que um homem, consegue convencer o outro homem que só deve ter relações sexuais no casamento? Vocês acham que um homem sem o poder do Espírito pode convencer outro homem que mentir é pecado? Vocês acham que um homem pode convencer o outro homem a lhe fazer sentir a pior pessoa, o pior dos pecadores? Jamais! Jamais! Jamais o ser humano vai se sentir assim. Ser convencido do pecado é uma obra, irmão, sobrenatural. Porque o ser humano tem um coração duro. Só Deus pode fazer isso e mais ninguém. E uma vez que o Espírito Santo convence o homem do pecado, ele já não vai conseguir pecar em paz. Ele já não consegue pecar em paz. O mundo já não pode convencer aquele homem que pecar é uma coisa normal. Porque ele foi convencido por um poder maior do que o poder que é no mundo. Como eu falei no início, tanto o Espírito das trevas como o Espírito de Deus, eles querem o quê? Nos convencer. Então, e os corações mais duros que existem na face da terra, não é duro o suficiente para resistir quando o Espírito resolve agir. Não é. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e falamos assim, esse aqui não tem jeito. Não tem. Tem, irmãos. Às vezes nós falamos isso porque confiamos mais nos nossos argumentos do que no poder do Espírito Santo de Deus. Nenhum homem é mais forte do que Deus. Nenhum homem tem poder de agir quando Deus resolve agir. Ninguém. Um homem sem o Espírito Santo, irmãos, ele não consegue ver nenhuma beleza no Senhor. Não consegue sentir necessidade de salvação. Um homem sem o Espírito Santo, irmão, ele tem sempre uma coisa urgente para fazer do que procurar o Senhor Jesus. Ele acha que é mais confortável ficar em casa no domingo vendo TV do que ir para o culto da palavra. Ele acha que é mais agradável ver um filme, uma série durante a semana, às vezes, do que ler a palavra. Ele consegue encontrar sempre algo mais urgente, mais importante para fazer do que recorrer até Deus. As preocupações com as contas desse mundo são mais urgentes para ele do que a preocupação com a sua própria salvação. Se o Espírito não atuar, tudo vai ser importante na vida daquele homem, menos a salvação, menos a necessidade de se livrar dos seus pecados. E quando a gente fala que o Espírito Santo convence, que ninguém consegue resistir, não estamos a dizer que o Espírito Santo pega no cabelo das pessoas e eles obriga. Não. Estamos a dizer que o Espírito Santo pega no coração mais duro de pedra e conquista esse coração. Ele conquista mesmo. Ele usa palavras que só ele consegue usar. Você é a prova disso. O homem pode ser resistente mesmo, mas se o Espírito resolver agir naquele coração, ele liberta as correntes, ele liberta aquele homem das correntes do pecado e atrai aquele homem com as cordas do amor divino. Foi o que o profeta Jeremias disse, que de longe o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno, o quê? Eu amei você, eu te amei. Com benignidade, eu te atraí. Então, quando Deus envia o seu povo na obra evangelística, Deus não está enviando o seu povo sozinho.
Deus não está enviando o seu povo apenas confiando nos argumentos do seu povo, ou na sabedoria do seu povo, ou nos estudos do seu povo. Deus está enviando o seu povo com o seu Espírito Santo, crendo que Ele convencerá as pessoas que enquanto o povo dele abre a boca, o Espírito abre o coração daqueles que vão ouvir aquela mensagem. E Deus nos chama para sermos participantes dessa obra. Então, se vocês puderem ver em Atos, por exemplo, Atos 16, 14, deixa eu ler, a gente vai abrir outros textos mais tarde. Em Atos 16, 14, diz que aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Vocês estão a ver, irmãos, que quando Paulo pregava, o Senhor abriu o coração de Lídia, daquela mulher. É o Senhor quem abriu. Não é apenas a mensagem, é o Senhor, por meio do seu Espírito, Ele abre. Você abre a boca e Ele abre quem? O coração. Por isso, irmão, devemos ser confiantes de que o Espírito age enquanto nós evangelizamos. Nós precisamos sair das nossas casas com essa fé, com essa certeza. Vocês puderem me acompanhar em Lucas 12. E ele não apenas convence os homens do pecado, mas ele ensina o que devemos pregar para que as pessoas sejam convencidas. Ele coloca essas palavras em nossos lábios. Em Lucas 12, 12, ele fala assim: porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que quer? O que vocês vão dizer. Acharam, irmãos? Amém. Diz isso. Às vezes, nós ficamos com medo, ninguém vai nos levar a sério, ou falharmos, ficamos com medo de falhar no evangelismo, só que a verdade é uma: você vai falhar, mas o Espírito Santo não vai falhar. Você não vai dizer o suficiente, mas o Espírito Santo vai dizer o suficiente. Porque nós só falamos aonde? Nos ouvidos. O Espírito Santo fala no coração. Essa era a preocupação dos discípulos. Quando o mestre foi, é como se os discípulos dissessem assim: nós iremos fracassar. Nós não vamos conseguir pregar. Senhor, tu vais embora. Então Jesus está nos encorajando, dizendo: não se inquiete o vosso coração. Eu não vou me deixar sozinho. O Espírito estará com vocês. Ele estará em vocês. Eu falarei por meio de vocês. Eu farei isso. E geralmente, irmãos, às vezes você recebe uma oportunidade para evangelizar, para pregar para alguém, você sente que você não disse o suficiente, você se sente limitado, quando a pessoa vira as costas, você fala o que tinha que falar, mas eu sinto que não falei o suficiente. Só que quando nós terminamos de falar, o Espírito Santo ainda não terminou de falar naquele coração. Tem coisas que nós não falamos, mas que o próprio Espírito fala, porque ele tem mais interesse na salvação das pessoas do que nós mesmos. Quando você vira as costas para ir, o Espírito não virou as costas para aquela pessoa. A semente está aí, a pessoa está aí, está caminhando em casa. Quando ele coloca a cabeça no travesseiro, o Espírito ainda lhe faz lembrar da mensagem que ouviu. Quantos homens ouviram a mensagem do Evangelho e ficaram perturbados? Perturbados no seguinte, que eu falei, preocupados. Às vezes você está na sua casa sem sabendo que o Espírito está lá agindo. Às vezes você vê que a pessoa não reagiu como você gostaria, mas o Espírito, nos seus meios sobrenaturais, ele está agindo. Não é a nossa palavra, não é o nosso tempo de evangelismo. Às vezes a gente pensa que se pegarmos uma pessoa para evangelizar, demoramos 15 minutos. Não é a quantidade de argumentos. Não são a nossa retórica. Não é nossas palavras, não é o nosso abraço, é o poder do Espírito que faz a diferença. As mensagens apostólicas, elas eram curtas, mas atraíam muita gente, porque havia poder do Espírito, o Espírito operava, fazia isso. Às vezes nós estamos tão preocupados com as teorias, com um monte de argumentos, você lê um texto, você se prepara, mas o essencial, às vezes você não faz, porque é a direção do Espírito. Orar. Se vocês puderem me acompanhar, irmãos, em João 13, e outro tópico é que nós precisamos do Espírito, porque só o Espírito Santo pode dar conhecimento do quê? Da verdade. Ele convence do pecado e ele dá o conhecimento da verdade. Só ele, e mais ninguém, só ele. João 13, 36, fala assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde vou, não sabes agora. Segue-me. Mais tarde, porém, me seguirás. Não, li errado, irmão. Misericórdia. Aonde vou, não pode seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei o quê? A vida.
Então, nós estamos a ver Cristo a despedisse dos seus discípulos, ele disse que vai para um lugar, só que essa é a mensagem de Jesus desde o início. Fala assim, olha, eu vou para o meu pai, eu vou partir, eu vou na casa do meu pai, eu vou preparar uma morada para vocês. Só que no último dia, Pedro está fazendo essas perguntas que são perguntas do início, de neófito praticamente, não é pergunta do apóstolo fazer. E ele vai falar assim, todo mundo pode trair Jesus, menos eu vou te seguir para onde quer que o Senhor vá. E no versículo 40, no capítulo 14, no verso 5, disse-lhe também, Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, olha, e Filipe soltou uma pérola aí do nada, no verso 8. Senhor, mostra-nos quem? O Pai. Isso você fala, meu Deus. Eles estavam fazendo, essas perguntas são perguntas do último dia. Esses homens andaram com Jesus 3 anos. E no último dia, eles estavam a perguntar mais isso. Eu falo, meu Deus, parece que não entenderam nada. Parece que não haviam entendido nada. Esses homens haviam ouvido a pregação do maior pregador, do maior instrutor. Eles viram milagres, eles viram Jesus multiplicando os pães, se transfigurando. Eles comiam com Jesus, dormiam com Jesus, andavam com Jesus, ressuscitaram os mortos, viram Jesus ressuscitar os mortos. Eles estavam fazendo essas perguntas no último dia. Está entendendo? Então, e esses homens aqui são os homens que deveriam dar continuidade do ministério da pregação. Então, vamos fazer essas perguntas. Nos últimos dias, não é só Pedro, Filipe, Tomé. É como se, olha, você pensa, meu Deus, Jesus poderia olhar para esses homens e ficar preocupado. Tipo, como é que vocês vão pregar? Você está me perguntando isso hoje? Provavelmente a gente fazeria a mesma pergunta. A pergunta. Você vai perguntar isso para mim, vocês andaram comigo 3 anos. Eu comi com vocês, eu fui na casa de vocês. E esses homens, eles seriam os pregadores. Eles é que deveriam dar continuidade da pregação. Você imagina, Jesus poderia olhar e falar, caramba, fracassei. Eles não vão conseguir dar conta disso. Porque eles mesmos não entendiam com profundidade a obra de Cristo. 3 anos. Às vezes nós pensamos que as pessoas que não entendem a verdade bíblica, às vezes é culpa do pregador. Não, às vezes é culpa da pessoa mesmo. Estão entendendo? Aí estamos a ver o melhor pregador que o mundo já teve. Às vezes, a pessoa que culpa o pregador, não tem como. Estamos a ver pessoas que andaram com Jesus 3 anos. Estava fazendo essas perguntas de neófitos mesmo. Perguntas de lá do início. 1 mais 1. Então, eles começaram a perguntar isso. É como se Jesus poderia olhar para ele e ficar desesperado, dizendo assim, olha, tudo fracassou, não vai dar certo, vocês vão fracassar. Os próprios apóstolos mesmo, quando ouviram que Jesus falou assim, eu vou, eles já ficaram mais perturbados. Aí é onde eles começaram a fazer as perguntas todas. Tipo, agora que nós queremos saber de tudo, para saber defender, como é que elas pregar? Como vamos anunciar agora? Eles estão preocupados, estão entendendo, irmãos? Agora eles estão a entender a seriedade do assunto. E é como se Pedro podia soltar uma pérola, tipo, nós não estudamos, nós não vamos conseguir. Mas Jesus diz em João 13, 7, respondeu Jesus, o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o que? Entenderás. João 16, 13 fala assim, quando vier, porém, vou esperar que vocês achem esse texto para vocês. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele os guiará a quem? A toda a verdade. Eles ainda não tinham aquele conhecimento pleno da obra de Cristo, porque eles não tinham recebido o Espírito de forma plena ainda. A Bíblia está dizendo assim, quem leva o ser humano a conhecer a verdade quem é? É o Espírito Santo. A pessoa pode ouvir 3 anos, o melhor pregador que existe. Estão entendendo, irmão? Se não receber o Espírito de forma plena e profunda, não vai conhecer profundamente a obra de Cristo. Não vai. Não é que a pessoa não tem cérebro, não. É que é uma obra sobrenatural. Então, quando Jesus fala assim, quando eu for, vocês não precisam ficar desesperados. Eu enviarei o Espírito. E ele vai lhe dar entendimento de toda a verdade. Ele vai falar sobre mim. Ele é o meu Espírito. Ele vai falar por mim. Por meio de vossos lábios. Ele vai estar em vocês.
a função principal do Espírito Santo na Terra é levar os homens ao pleno conhecimento da verdade, irmãos. E essa verdade é quem é? Em Cristo Jesus. Ele, nesse contexto, ele fala, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Tudo isso Jesus falou durante o seu ministério. Em Atos, no capítulo 2, a Bíblia fala que depois que Cristo disse isso, eles, que iria enviar o Espírito, Cristo disse, olha, fiquem, aguardem o Espírito em oração. Atos 2,4 diz assim, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedessem que falassem. Em Atos 4:13, os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Então, depois que Cristo sobe ao céu, ele diz para os discípulos ficarem em oração, esperando a descida do Espírito Santo, e os discípulos recebem o Espírito Santo de forma plena. A Bíblia fala que quando eles recebem o Espírito, eles vão pregar, e as pessoas que estavam lá viam falando assim, não, eles de fato falam como alguém que estava com Jesus. E o que mais admirava aquelas pessoas que ouviam os apóstolos, depois que eles receberam o Espírito de forma plena, é que eles ficavam admirados porque os apóstolos não tinham instruções, não tinham estudo, eram homens simples. E eles falaram assim, como é possível homens sem nenhuma escolaridade falarem assim dessa forma? É que eles falavam agora, não apenas sobre homens que ouviram, mas só homens que sentiram, homens que receberam o Espírito Santo de Deus. Era o mesmo apóstolo. O que mudou é que eles agora são cheios do Espírito Santo de Deus. Vocês podem ver que em Atos 4:13, vai falar assim que eles começaram a pregar sobre a obra de Cristo de uma forma profunda. Atos 2:23 fala assim, olha a mensagem de Pedro. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vocês mataste, crucificando por mão que? Iníqua. Vocês estão a entender que aquele Pedro que era o Pedro negador, agora é o Pedro defensor. Ele está a pregar sobre a predestinação, sobre os decretos eternos de Deus. Você fala, um homem que há 5 minutos atrás, que algum dia atrás não conseguia entender a obra de Cristo, onde Cristo vai, agora está a pregar sobre os decretos de Deus. Estão a ver como é que o Espírito Santo faz diferença na vida de um ser humano? Ele está a pregar sobre coisas profundas. Mas não passou muito tempo durante esse período. Então, agora ele consegue explicar sobre a obra de Cristo de modo pleno, porque ele recebeu a plenitude do Espírito em sua vida. E se cumpre a promessa de Cristo, que quando o Espírito Santo vier, é Ele que vai vos levar ao conhecimento da verdade. Ele vai vos fazer conhecer isso. Então, aquilo que Cristo disse lá no passado, dizendo assim, olha, o que eu faço agora, você não entende, mas entenderás depois, agora se cumpre. Porque agora estão a entender mesmo. Pedro não teve um professor. Pedro não passou numa escola assim para alguém lhe ensinar sobre a obra de Cristo. Não, é o próprio Espírito Santo que começou a iluminar tudo isso que Pedro está falando aqui. O Cristo já havia dito para ele, só que ele não estava a compreender. Mas quando ele recebeu o Espírito, os seus olhos se abriram. Mas ele começou a falar, caramba, nem que faz sentido mesmo. Agora eu consigo compreender de forma plena, profunda. Então, em Atos 5:41 diz assim, retiraram-se da presença do Sinédrio e regocijavam-se por terem sido julgados e dignos de sofrerem afronta em nome de Jesus. Estão entendendo, irmãos? Aquele Pedro lá que negou Jesus, nem lhe ameaçaram, não. Pedro negou Jesus, ninguém ameaçou Pedro, não. Ele viu uma empregada, ele negou Jesus sem ameaça. Mas aqui, levando pancada, Pedro fala assim que ele se alegrou em sofrer com Jesus. Tudo isso faz, o Espírito é que faz essa diferença, tanto na pessoa se manter fiel à fidelidade a Cristo, tanto na pessoa para conhecer os mistérios e a verdade de Cristo. Quem leva o homem a suportar a afronta por amor de Cristo é o Espírito. Não é a nossa esperteza, não. É o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem na vida do ser humano, irmão, ele produz na vida do ser humano uma santa paixão pela verdade, uma compreensão pela verdade. O homem
Ele pode ser muito sábio, como Nicodemos, mestre da lei, príncipe. Mas sem o Espírito Santo, ele não vai entender nada, irmãos. Homens de grandes estudos, homens que estudaram, se formaram, às vezes entram numa igreja simples, ouvem um pregador que prega de forma simples, mas não entendem nada. Mas às vezes a senhora que não tem nenhum mínimo de estudo, entende tudo o que está a ser dito. Mas aquele homem que tem mestrado e doutorado não consegue compreender nada. É como se viesse a ouvir uma palestra em grego, um hebraico. Os olhos estão cegados, porque não tem o Espírito Santo de Deus. É o que faz toda a diferença. O apóstolo Paulo ainda diz o seguinte, que assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ou melhor, ninguém pode compreender as coisas de Deus se não for impulsionada, ou compungida, ou guiada pelo Espírito Santo. Um homem natural não entende as coisas de Deus porque lhe parece o quê? Loucura. Irmãos, não é apenas que ele não entende, então entender, é que ele vê como loucura. Se você não entende de álgebra, de cálculo, de potência, você pode pensar que o problema está na sua cabeça, que você precisa estudar para melhorar. Mas só que um homem natural, quando ouve as verdades de Deus, ele vai começar a falar, não, isso aqui é loucura. Não é apenas que ele não entende, é que ele vê como loucura. Se você não entende de cálculos, você não vê que cálculos é loucura. Então não consegui entender. Você vê que o problema está em você. Mas o homem natural sem Deus, ele começa a ver as verdades de Deus como fanatismo. Ele começa a falar isso é fanatismo. Ele não é assim, Jesus não vê que você começa a seguir assim. Ele ainda quer te catequizar, estão entendendo, irmãos? Quer te evangelizar do jeito dele mesmo, não entendendo. Ele começa a pregar para você. Isso até é estranho, irmãos. Então, o conhecimento da verdade só o Espírito Santo pode produzir no nosso coração. Mas nós vivemos numa época onde tem muita informação. Muita informação, muitos livros, muitos artigos, muita coisa. E às vezes nós pensamos que é aí onde a gente vai poder tirar uma compreensão plena e profunda sobre o conhecimento de Cristo Jesus. Numa época onde você encontra livros em todos os lugares. É mais fácil você, às vezes, quando está com uma dúvida, pesquisar um livro do que você orar. Senhor, fale comigo. Senhor, você lê um texto bíblico e você pode falar, Deus, tu és o autor das Escrituras, tu és o autor da verdade, eu quero que o Senhor me ensine. Eu quero que o Senhor fale comigo. As pessoas hoje leem as Escrituras, não entendem certas coisas, simplesmente passam, não oram sobre ele. A função do Espírito Santo aqui na Terra é levar as pessoas a conhecer a verdade, a ensinar a verdade. O mesmo Espírito que ensinou a Pedro, o mesmo Espírito que quer nos ensinar, irmãos. É claro, a gente tem costume de ler livros, eu indico livros, eu leio livros, eu escrevo livros, irmãos. Mas uma coisa aí, a gente nunca deve substituir a primeira voz que a gente deve consultar, antes de consultar qualquer coisa, é a voz do Espírito Santo. Recorrer a Ele. Senhor, fale comigo. Senhor, me ensina. A Bíblia diz que é o Espírito que nos dá o conhecimento de quem? Da verdade, irmãos. Não é a nossa formação, não é os nossos muitos livros. A gente às vezes pensa que uma pessoa que tem muitos livros, uma pessoa que tem mais conhecimento profundo sobre a obra de Cristo. Não é assim, irmãos. Uma pessoa pode ler muita informação sobre Jesus, mas não tem uma convicção real da sua obra na cruz. Irmãos, nós como igreja devemos aprender a recorrer ao Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue comentar um livro tão bem como quem? Como o autor. É a ele que você deve recorrer. Senhor, fale comigo, Senhor, me ajude, Senhor, eu preciso, isso agrada. Eu me alegro muito quando alguém lê o meu livro e me pergunta, fala assim, caramba, eu não entendi, o que tu queria dizer? Às vezes eu recebo mensagem e a pessoa fala, isso quer dizer o quê? Gostei desse capítulo aqui. Isso me alegra. Quando a pessoa pergunta, é porque ela tem interesse. Nunca é apenas ler para cumprir formalidade, ela quer entender. A gente deve agir assim. E outro tópico, irmãos, ainda sobre a obra do Espírito do Evangelismo, é que o próprio Satanás, ele quer no quê? Ele quer nos fazer negligenciar a obra do Espírito Santo no nosso evangelismo. Ninguém tem tanto prazer de nos fazer pensar que o Espírito não é essencial no evangelismo como Satanás.
ele sabe que se nós negligenciarmos o poder do Espírito, nós iremos fracassar. Então ele nos cega, ele cega o nosso entendimento. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem o Espírito dele, irmão. Vamos se cansar, vamos falar, vamos andar, vamos caminhar, mas se o Espírito não nos guiar, nós seremos um grande fracasso. Sempre, irmão. Então, Satanás, ele tenta nos catequizar mesmo, que não precisamos da ajuda do Espírito Santo, e nós mesmos, às vezes, queremos fazer esse trabalho do Espírito, queremos forçar a pessoa, queremos convencer a pessoa. A Bíblia não fala que devemos convencer as pessoas. Isso é obra do Espírito, mas às vezes nós queremos falar isso, pensamos que só precisamos decorar alguns versículos, algumas palavras bonitas para tocar. Não, irmãos. Isso é obra de Satanás mesmo, fazendo pensar dessa forma. O Satanás quer que pensemos assim. E muitos de nós, irmãos, estamos convencidos dessa mentira. Por isso é que nós não conseguimos alcançar os perdidos. Porque negligenciamos o único que tem poder de nos convencer dos seus pecados. A gente não terá um tempo antes de evangelizar para orar em casa. A gente não terá um tempo, Senhor, me guie, Senhor, convença, Senhor, fale, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Irmão, sempre que Deus precisou fazer algo extraordinário, no mundo, na terra, Ele fez por meio do seu Espírito Santo. Se Deus quiser fazer uma obra na sua vida, Ele fará isso por meio do Espírito Santo de Deus. E como Ele fará isso se nós temos negligenciado? Não temos buscado mesmo a sua presença. Vocês puderem me acompanhar em Atos 1, verso 8. Em Atos 1, 8. Vou esperar todo mundo achar. Diz assim a palavra de Deus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins do quê? Da terra. Então, Jesus está dizendo para os discípulos: fiquem em Jerusalém, de que vocês sejam revestidos de poder. Não saiam só assim, não sejam aventureiros assim, o espírito aventureiro, porque saem fazer as coisas de qualquer jeito. Esperem vocês serem cheios do Espírito Santo de Deus. Vocês não podem fazer muito para mim se vocês estiverem vazios do poder de Deus. Fiquem aí, esperem. Os discípulos não aguardaram a descida do Espírito Santo de braços cruzados. Eles estavam com os olhos dobrados, orando, a igreja orando, todo mundo orando. Porque ele mesmo prometeu nos seus discípulos que quando o Espírito vier, ele vai ajudar as pessoas. Quando vier o ajudador, que eu vos enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, diz assim: ele dará testemunho de mim, e também vos darei testemunho, porque estás comigo desde o princípio. Olha, irmãos, os discípulos, eles conheciam uma boa teologia. Ele conheceu uma boa teologia, mas mesmo conhecendo essa boa teologia, Jesus falou assim: não é suficiente. Vocês precisam ficar e esperar ter sido revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Será que a nossa teologia é melhor que a teologia deles? Eles andaram com Jesus diretamente. Se eles que andaram com Jesus diretamente tiveram essa necessidade de aguardar o Espírito Santo, quanto mais nós. A teologia dos discípulos, irmãos, não era uma teologia fraca. Eles viram, eles não leram, eles viram. Mas Deus falou: aguardem. Se o Espírito Santo foi tão essencial na vida dos discípulos para o evangelismo, imagina na nossa, irmãos. Mesmo Jesus, ele só começou o seu ministério evangelístico, pregando a palavra, depois que o Espírito desceu para ele em forma de pomba depois do seu batismo. É como se Jesus dissesse assim: olha, e ele fala isso para nós: olha, sozinhos vocês vão o quê? Vão fracassar. O evangelismo não ocorre bem quando tem 3 personagens em ação: a pessoa que vai evangelizar, a pessoa que está sendo evangelizada e o mais essencial, o Espírito, atuando, convencendo. Não adianta, irmão, nós estamos cheios de desejo de evangelizar, estamos vazios do poder do Espírito Santo. Nós vamos se cansar, irmãos. Vamos ser, sabe aquele, não sei se aqui tem um moinho, o burro que fica andando assim no moinho, que fica girando assim, igual fizeram para Sansão, quando tiraram os olhos dele. Na Moange, não sei se aqui no Brasil tem, nem vamos dele entender. Nós seremos assim.
vamos dar girar, mas se o Espírito não operar, nós não teremos eficácia. Nós devemos nos lembrar sempre, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele é um comunicador muito melhor do que nós. Ele comunica no coração da pessoa, nas emoções. Ele convence. Ele fala, você está errado. Nós podemos falar dos pecados das pessoas. Se o Espírito Santo não operar, ainda que as pessoas saberem que estamos a falar do pecado dela, não vai surgir nenhum efeito. Homens podem ouvir uma pregação toda sobre o inferno mesmo. Se o Espírito não operar naquele coração, essas são mais informações que será usado contra aquele homem. Não vai mudar, irmãos. É verdade. Não há maior evangelista do que o Espírito Santo de Deus, irmãos. Jesus falou assim, que ele virá, ele vai dar testemunho de mim. Ele vai convencer, ele vai dar testemunho. Nós, como igreja, precisamos aprender a fazer a obra de Deus com a direção de Deus. Orar. Senhor, não queremos apenas ir em teu nome. Queremos que o Senhor vá conosco. Que o Senhor vá na frente. Vá na frente. Vai conosco, Senhor. Então, ele diz, olha, fiquem em Jerusalém. Se, como o irmão Bruno trouxe a mensagem aqui na frente da escreveu, né? Até que sejam revestidos de poder. Sabe o que chama a atenção? Eu vou ler de novo o texto, fala assim, mas recebereis virtude do Espírito Santo, e que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Deus estava dizendo, olha, se vocês saírem sem a direção do Espírito, vocês vão na direção errada. Esse texto também nos ensina algo. Olha, não é possível estar cheio do Espírito Santo e não estar cheio de desejo de testemunhar, de evangelizar, de anunciar a verdade. Porque a Bíblia fala que vocês vão estar cheios do Espírito e vão dar testemunho de mim. Isso é uma evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quem é de Deus fala as palavras de Deus e Deus não lhe dá o Espírito por medida. Deus não poupa o seu Espírito naquela pessoa. É isso que a Bíblia está a falar. A nossa falta de prazer em evangelizar diz muito sobre a nossa relação com o Espírito Santo de Deus. Que não está boa. Que não está boa. Não está boa. Porque ele vai ser enviado para dar testemunho de Cristo. O Espírito Santo não veio falar dele mesmo aqui. Ele veio convencer os homens que precisam crer na obra de Cristo. Então como é que você fala que tem o Espírito Santo de Deus e não consegue testemunhar para o seu colega, para o seu amigo, para o seu vizinho, para os seus parentes? Não acredito nisso, não. O Espírito Santo vai fazer o que aí no seu corpo? Não é possível, não. A gente vai ver que o primeiro sinal dos apóstolos, quando eles estão cheios do Espírito Santo, é o quê? É testemunhar, é evangelizar, é pregar. Então, às vezes, a gente vê pessoas achando que estão cheios do Espírito porque são quietinhos, calminhos, mas não evangelizam. Essa calma aí pode ser calma do comportamento da pessoa, não a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Então, na mesma medida que ele nos convence do nosso pecado, ele nos leva a pregar para que outras pessoas sejam também convencer dos seus pecados, porque ele está na terra por isso. Então, uma pergunta que eu faço para vocês aqui, os incrédulos precisam ter a necessidade de ouvir sobre o Espírito Santo de Deus? A resposta é que sim. Jesus Cristo, quando pregou para Nicodemos, ele falou, você não nascer da água do Espírito, você não vai herdar o reino do céu, não. Há sim essa necessidade. A gente anunciar. Jesus falou para a mulher samaritana, se tu crê em mim, rio de águas vivas vão fluir, falando do Espírito. Mas o porquê precisamos falar do Espírito Santo de Deus nos descrente, nessa necessidade? Porque Paulo diz o seguinte em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se você não tem o Espírito de Cristo, qualquer pessoa que não tem o Espírito, esse não pertence a Jesus. Pertence a quem? A Satanás mesmo. É o que Jesus Cristo diz. As pessoas precisam saber disso, que não importa quão educadas, quão simpáticas, quão legais elas sejam, se não tem o Espírito Santo de Deus, vão estar para a perdição, não fazem parte do povo de Deus. Nós sempre pensamos que pessoa endemoniada é a pessoa que cai, que rebola, que fica a usar droga, mas não. Quando Judas ficou endemoniado no processo, a primeira coisa que ele fez foi que vender Jesus, foi trocar Jesus. Ele encontrou uma coisa mais importante na vida dele do que Jesus Cristo. Então, toda pessoa que está endemoniada vai encontrar uma coisa mais importante do que Jesus na sua vida.
O que faz a pessoa não ter prazer de ouvir a palavra? É o demônio mesmo. Não é preguiça. Eu tenho preguiça de ir para a igreja. Não, isso não é preguiça, não. É o demônio mesmo. Que o Espírito Santo está aqui para nos levar ao conhecimento da verdade. O que as pessoas vêm fazer na igreja? Não é ter conhecimento da verdade, não é se aprofundar na verdade. Então, o Espírito das Trevas convence a pessoa de que não é necessário não fazer isso. Não é necessário ler a palavra, não é necessário ouvir, não é necessário se congregar. Então, ninguém é neutro aqui nesse mundo. Ou a pessoa está cheia do Espírito Santo, ou está cheia do demônio. Não tem esse negócio, não. Não existe isso. Toda pessoa que não tem o Espírito de Deus tem o Espírito das Trevas mesmo. Não existe. Não, eu sou meio neutro, mas falo educado, é legal. Tá bom, é um legal endemoniado. Pensou? Mas não muda nada. Então, o espírito do engano atua nos filhos da desobediência. é isso aí. Quem será inocente diz isso mesmo. Amém. Eles fazendo crer no espírito do erro. Não é mentira. Então, o que a pessoa deve fazer para ter o Espírito de Deus? Jesus fala sobre isso. Fala assim, ora, em Lucas 11, 13. Ora, se vós, apesar de serem mau, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu nos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Jesus está falando que Deus não vai te negar o Espírito Santo de Deus. Se existe alguma coisa que Deus, se existe algo que Deus quer dar para você, é o Espírito dele. Ele falou, eu quero dar isso para você. Os vossos pais podem que são maus, vos dão coisas boas, quanto mais eu, que sou muito melhor do que vosso pai. Quero vos dar algo melhor do que tudo que vossos pais têm dado para vocês. Eu quero dar para vocês o meu Espírito, porque um homem que não tem o Espírito de quem? De Deus, é do diabo mesmo. O que diz em Romanos 8,14? Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Se não tem o Espírito, se não é guiado pelo Espírito Santo, você já sabe, irmão. Nós estamos adultos, né? Então, para encerrar a mensagem aqui, separei alguns tópicos breves aqui. Na nossa evangelização, sempre que nós saímos de casa, evangelizar um amigo, um parente, qualquer pessoa que for, a gente deve confiar mais no poder do Espírito Santo do que nos nossos métodos, do que no nosso argumento, do que na nossa esperteza, porque tem gente muito esperta mesmo, tem. Usa a esperteza para convencer as pessoas. A gente deve confiar mais no Espírito do que em qualquer outro mecanismo. Irmão, nós vamos fazer mais se formos mais dependentes do Espírito. Ele sabe melhor do que nós, do que o pecador precisa ouvir para se converter. Então, tenha a liberdade de deixar o Espírito Santo agir dentro de você. Quando ele colocar no seu coração uma palavra para falar para alguém, para evangelizar, no ônibus, no metrô, fale, irmão. Ele quer falar por meio de você. Não se cale. Abra a sua boca e ele falará por meio de você. Isso é uma questão de quê? De fé. Ah, mas eu não sei. Você não sabe, todo mundo já sabe isso, não é novidade. Você vai falar aqui. O Espírito Santo, ele que vai falar por meio de você, promessa nas Escrituras. Ele foi enviado por Deus aqui justamente para isso. Então, e outra coisa, irmãos, que a gente deve saber que o Espírito Santo, ele está disposto a nos ensinar, estamos dispostos a quê? A aprender. João 14, 26. O Espírito Santo, ele está disposto a nos fazer lembrar de todas as coisas que lemos e aprendemos. João 14 fala sobre isso também. O Espírito Santo está disposto a nos ajudar em todas as nossas fraquezas. Oração, pregação, evangelização, em tudo. Romanos 8, 26. O Espírito Santo está disposto a nos consolar de todas as nossas dores. João 6, 8. O Espírito Santo está disposto a nos guiar em todos os caminhos que nos levam para glorificar a Deus. Romanos 8, 14. O Espírito está disposto a nos consolar. Falei aí na frente, né? João 14. O Espírito está disposto a nos encher dos seus dons, dos seus frutos, da sua presença e da sua comunhão, irmãos. Ele está disposto, ele tem prazer mesmo. E tem mais, Efésios 5, 18. Fala assim: não se embriaguem com vinho, que é o quê? Contenda, dissolução. Mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Então, nós, às vezes, essa palavra aqui, não se enche do vinho, que é dissolução, essa palavra pode ser substituída por qualquer coisa. Que você tenha mais prazer de se encher na sua vida do que
do que Deus, do que Ele. Eu vou ser uma pessoa cheia de projetos para a sua vida pessoal, mas vazio de amor por Deus. Então, você deve procurar ser mais cheio do Espírito do que qualquer outra coisa na sua vida. Os irmãos da igreja de Éfeso talvez procuravam ser mais cheios de outras coisas. Se está na Bíblia, porque se está aí tem história, irmão. Se está na Bíblia, tem história. Alguém, o pessoal da igreja tinha mais projeto da sua vida pessoal do que nas coisas do Senhor. E acontece nos dias atuais. Você vê jovens cheios de sonhos, de projeto, mas vazios mesmo de paixão pelo Senhor. Vazio do Espírito Santo de Deus. Então, uma coisa que deve chamar a atenção nossa é que Deus, Ele prometeu encher pessoas, irmão. Não galpões. Nós recebemos promessa de Deus de ser cheio. A Bíblia fala que você deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai ficar mais cheio dos prazeres carnais do pecado. Você não vai ficar mais cheio dos interesses das coisas do mundo. Por que as pessoas são cheias de prazer de coisas mundanas? Porque são vazias do Espírito Santo. Vai do Espírito jamais se descarrega do Espírito Santo. É isso aí. A Bíblia fala. Porque se você encher um copo d'água, você não vai poder encher aquele copo com outra coisa, porque já está cheio com água. Você vê as pessoas estão cheias de pensamento ruim, cheias de desejo ruim. Isso revela muito o estado interior da pessoa. Porque se tem espaço para a maldade, é porque aquele espaço tem que ser preenchido por Deus, pelo Espírito dele. O Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo que preencheu o vazio do seu coração. As suas angústias. Ele que encher, ele precisa orar mesmo, irmão. Faça um propósito de oração com Deus. Fica na sua casa, ora, Deus me enche do teu Espírito, me enche, Senhor. Ore mesmo, até Deus encher você, porque Ele tem prazer. Mas eu pergunto, será que você tem prazer de buscar ser cheio do Espírito Santo? Será que você tem esse prazer? E tem mais, a Bíblia diz em Tessalonicenses 5,19, fala assim, não faz o quê? Não apague quem? O O Espírito. Espírito. Como é que a gente apaga o Espírito? Como é que você apaga o fogo? Quando você não alimenta aquele fogo. Quando o Espírito coloca em você o desejo para você orar, você não ora. Quando o Espírito coloca em você o desejo para ler a Bíblia, para estar com os irmãos, você fica fazendo o quê? Resistindo. A gente vai sufocando, você precisa manter o altar, a chama do seu coração acesa com a palavra de Deus. Você não... Tem gente, olha, irmão, tem gente que é difícil entender, porque você não vai ser cheio do Espírito Santo quando você acordar, não. Você tem que buscar ser cheio. A Bíblia fala, enchei-vos, busquem isso. E a Bíblia em Efésios 4:30 fala que o Espírito Santo ele pode ser entristecido. Quando as pessoas ficam falando palavrões, quando as pessoas ficam... O contexto é sobre isso. Quando as pessoas ficam falando mal com os outros, quando as pessoas têm dificuldade de perdoar, quando as pessoas não têm interesse nas coisas de Deus, quando a pessoa resiste, fala, pregue para alguém, fale, você começa a resistir. Vai ouvir a palavra hoje, faz isso, a pessoa fica a resistir. Isso entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai permanecer na vida de uma pessoa que não viveu uma vida santa. O Espírito não vai permanecer na vida de uma pessoa que resiste. O Espírito pode se afastar da vida das pessoas mesmo. Se afastou da vida de Sansão e de Saul. Então ele deve vigiar. Ele fala, não entristeça o Espírito. Se você entristecer a pessoa que convence você dos seus pecados, quando você pecar, quem vai te convencer que você pecou? Quem vai te ajudar a orar? Quem vai te ajudar a evangelizar? Quem vai te ensinar a verdade de Deus? Quem? Quem vai te guiar nos caminhos de Deus? Ninguém. Por isso que Davi ora quando ele peca. Senhor, não retire de mim o quê? Eu tenho mais precioso que eu tenho. O Espírito Santo não é uma força, não. As pessoas falam. Ele é uma pessoa, ele é um ser. Porque força não fala, força não tem sentimentos, força não ensina. Bem? Então essa noite, irmãos, a gente precisa rever como está a nossa comunhão com o Espírito de Deus. A gente precisa ver mesmo isso. A nossa igreja precisa mais do Espírito Santo do que qualquer outra coisa que a gente acha que precisa. A gente precisa, irmãos. Você rever se você está cheio do Espírito Santo. Eu tenho buscado ser cheio do Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo de Deus, você é a pessoa mais miserável desse culto. Não desse culto apenas, desse mundo mesmo. Desse mundo. Então a minha oração é que você rogue ao Senhor e te conceda o Espírito dele. Hoje ele pode fazer isso. Amém? Eu convido vocês, irmãos, a fazer uma oração silenciosa.